Nós estamos falando sobre sabedoria, e hoje eu quero falar um pouco sobre que o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria ou há segurança. É muito importante a gente ter bons conselheiros. Gálatas vai falar: enquanto o herdeiro é menino, de nada ele se diferencia de um servo. É por isso que Deus coloca sobre ele tutores e curadores, vozes de sabedoria, para que ele possa amadurecer e poder chegar no local onde ele recebe a herança que Deus já está preparando. Bons conselhos nos faz crescer, bons conselhos nos faz amadurecer. E eu quero poder pegar a história muito conhecida de toda a igreja de Naamã, porque Naamã, ele recebe a cura que ele precisa por causa de dois conselhos. Conselhos esses que às vezes ele titubeou e tentou até não ouvir plenamente por causa de uma guerra que ele teve entre quem ele achava que era, a altura, a importância que ele tinha. Ele não deveria fazer aquilo que ele foi instruído, mas por causa de dois conselhos. E eu não estou falando que foi o conselho do profeta, não, porque o profeta não deu um conselho, o profeta deu para ele uma bula, que a cura faça isso. Só que até ele chegar no profeta e depois para ele obedecer a bula do profeta, ele teve que receber dois conselhos, em conselhos de pessoas simples, em conselhos de servos, e conselhos de empregados. Eu estou falando de um homem que só recebia ordem e conselho de rei, só de gente alta, só de gente poderosa. Mas aqui ele dá ouvidos a pessoas simples, porque a voz de Deus não vem só da boca de gente importante, vem da boca de gente simples. Na verdade, muitas vezes, quando Deus quer falar comigo de verdade, Ele não usa o meu pai, Ele não usa um grande pastor, não. Ele usa alguns vasos aqui, que são pessoas simples aos olhos humanos, mas diante de Deus são gigantes. Existem irmãs de oração da nossa igreja, que eu tenho o máximo respeito. De vez em quando, a Glorinha está ali, liga uma irmã e fala assim: eu preciso falar com o pastor André. A Glorinha liga para mim e fala assim: pastor, a irmã quer falar contigo. Eu falei: marca agora, porque eu preciso ouvir, porque toda vez que ela procura conversar comigo é porque Deus tem uma palavra para a minha vida. E quando a gente reconhece quem Deus usa, a gente tem provisão. Quando quando Jesus está com os seus discípulos e é cobrado dele impostos, Pedro vem questionar e Jesus fala: vai lá no rio, pega uma vara e pega primeiro peixe, é a ordem de Jesus, porque ele está lidando com um pescador. Pedro pescava em alto mar, com rede. Ele pegava peixe pequeno, sim, mas era acostumado a pegar peixe grande. Alto mar é lugar de pegar peixe grande. E aí ele falou assim: precisamos pagar um imposto, não temos esse dinheiro, então pega uma vara e vai pescar. O primeiro peixe que você encontrar, traz esse, abre a boca dele e lá dentro vai ter uma moeda. Por que Jesus foi tão detalhado ao dizer que é o primeiro peixe? Porque ele conhecia a cabeça de Pedro, cabeça de pescador. Se ele estava devendo um imposto muito grande, tinha que pagar algo grande, ele ia pegar um peixinho pequeno e ia falar assim: não está na boca desse peixe pequeno não, o que eu preciso é muito grande, não pode estar algo tão grande na boca de um peixe pequeno. Mas Jesus falou assim: é o primeiro peixe, porque a nossa provisão às vezes vem da boca de um peixe pequeno. Deus não usa só gente grande, Deus usa peixe pequeno, Deus usa vozes de pessoas pequenas, Deus usa conselhos de pessoas pequenas. E a gente vê aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, essa história acontecendo com Naamã, um grande general de guerra, um homem muito respeitado, um homem patenteado na sua área ali, militar. E diz assim o texto, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, e aqui quem diz que é grande não sou eu, é a Bíblia, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói, valoroso. A gente só está ouvindo coisa boa desse homem.
a Bíblia, o cara grande, o cara valoroso, o cara usado, o cara que deu livramento, era um homem maravilhoso, um homem nobre, vírgula, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: olha o conselho da menina serva, escrava, empregada da casa de Naamã. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. É aquilo que a gente espera acontecer quando a gente vai num culto que tem aquele profeta, né? O profeta vai ter que chegar diante de mim, vai ter que falar: esse que eu te digo, André, vai ter que falar o meu CPF, vai ter que falar o meu RG, a data do meu nascimento, vai ter que detalhar a minha vida e entregar. Aí eu vou acreditar que é de Deus. É isso que ele está falando. Eu esperaria que ele saísse daqui, me reconhecesse, olhasse para mim, fizesse todo um mantra de: oh, Deus está mandando dizer, passasse a mão e viesse a cura e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar lá neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles seus empregados. Olha o servo aí de novo. Eles falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, difícil, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu não preciso nem introduzir Naamã, porque a Bíblia no versículo 1 já introduziu. Se puder botar para mim de novo o versículo 1 que nós lemos aqui, a introdução que a Bíblia dá fala por si só. Naamã é um cara top, condecorado, respeitado, nobre, valoroso, valente, herói, capitão de guerra, vírgula, porém leproso. Eu aprendo com isso que todo mundo tem uma lepra, sem exceção. Pessoas valorosas têm lepra, respeitadas têm lepra, importantes têm lepra, com grande potencial têm lepra. Você pode ver que a Bíblia começa a exaltar, levanta aqui, esse homem é assim, isso. Porém leproso. Eu nunca vi alguém nobre que não tenha um deslize. Eu nunca vi alguém tão importante que não tenha um erro. Mas sabe o que eu aprendo também? Que aquilo que vem depois da vírgula, aquilo que vem depois do porém, não apaga o que eu sou. Às vezes eu fico com medo em algumas conversas, em algumas rodas, onde a gente pega pessoas nobres, queridas, que Deus usou, que Deus fez algo maravilhoso. Aí o cara erra mesmo, o cara fala alguma besteira, o cara tem algum deslize, daqui a pouco todo mundo detona. Eu sabia que não prestava, eu sabia que não valia para nada. Deixa eu falar uma coisa: a lepra de Naamã não apaga que ele é um homem valente, que ele é um homem valoroso, que ele é um homem com potencial, que ele é um homem importante. Os nossos poréns não apagam as nossas qualidades. É bom a gente deixar isso claro, porque todos nós estamos suscetíveis a algum erro, a algum deslize, a algum acidente de percurso. Mas o acidente não vai apagar quem a gente fez, o que a gente fez, quem nós fomos, qual legado nós deixamos para as pessoas. Porque quando a gente vê geralmente alguém de sucesso, alguém de destaque, alguém de visibilidade, a gente tem a errada impressão que aquele cara é bom em tudo. Você entende que o sucesso em uma área não se transmite automaticamente em todas as áreas? A gente vê um grande pastor, não sei qual o pastor que você admira, mas você olha para ele e você acha assim: rapaz, esse cara deve ser um bom pai, um bom empresário,
deve ser um bom jogador de futebol, deve ser um bom teólogo, mas não é assim não. Se você já teve a oportunidade de tentar se aproximar da vida de pessoas que você admira, você vai começar a perceber, rapaz, esse cara é um pouco parecido comigo, ele tem destaque nessa área, mas em outras áreas ele não era tão bom, porque o sucesso de uma área não se transmite automaticamente para todas as áreas da sua vida. Já vi ótimos pais, terríveis esposos. Eu já vi tratar bem o filho, mas é péssimo para a esposa. Para o filho é príncipe, para a esposa é um sapo. Eu já vi ótimas esposas, mulheres extraordinárias, lindas, loiras. Cadê? Favelation, foi embora, agora que ia falar dela. Canelinha de fogo, reteté de Jeová. Mas não bota uma panela na mão dela não, que você vai ver que não tem tantas coisas, entende? Por quê? Porque a beleza dessas mulheres louras, altas, ela não se transmite em todas as suas áreas, porque não existe ninguém que é perfeito em todas as áreas. Todo mundo, e eu não estou falando de pecado não, eu estou falando de alguma falha, de alguma vulnerabilidade, de algum ponto fraco, de um calcanhar de Aquiles. Não existe ninguém que é perfeito. Não coloque muito as suas expectativas em pessoas assim. Só porque você admira numa área, não quer dizer que ele é bom em todas as áreas. Então você tem que entender que isso se aplica para tudo, para relacionamento. Quando você se junta com uma pessoa, namora, noiva, vai casar, você se junta com alguém que tem positivos e negativos. Entendendo isso, foque no positivo, porque o positivo vai te dar graça para aguentar o negativo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quando a gente casa, não, eu só vejo coisa positiva, aí vai aparecendo os negativos, vai aparecendo os poréns. Foque no positivo, porque o porém não apaga o positivo, o erro não apaga os bens feitos, aquela falha, aquele deslize não vai apagar tudo aquilo que ele fez na sua história. Eu estou falando de um homem que viveu um pouco disso. Porque, fala a verdade, a gente vem para a igreja e a gente dá uma de Naamã. Isso aqui é um bom reflexo para a igreja nos dias de hoje, e eu acho que é um conceito que nós temos que mudar. Porque Naamã, quando ele voltava das incursões de guerra, ele era um cara condecorado. Quem olhava para ele tinha um monte de condecorações, um monte de medalhas, um monte de honrarias, e ele andava, estava tudo bonito, um cavalo bonito, ele estava com uma armadura bem polida, mas quando chegava em casa e ele tirava, estava tudo podre por baixo. Só quem via a podridão por baixo é quem estava na casa. Por que na igreja a gente não entende que aqui também é a casa do nosso Pai? Porque muitas pessoas, quando vêm para a igreja, botam uma armadura. Esse terno, essa gravata nossa, não sou nada contra, essa camisa social, essa camisa polo, o que seja. A gente pega, bota a Bíblia debaixo do braço, e a nossa intenção às vezes é olhar para um ou outro irmão e falar, rapaz, aquele irmão deve ter uma intimidade com Deus, pelo glória a Deus dele, deve ser um homem de monte. Pelo aleluia daquela irmã, deve ser uma pessoa que tem uma intimidade. A irmã abre a Bíblia para leitura, quando vê tudo marcado, tudo rasurado, olha a intimidade que tem com a palavra, que coisa maravilhosa. Deve ler muito a Bíblia, mas às vezes é a armadura. Por que a gente às vezes inverte as coisas? No local onde era para a gente tirar a armadura e mostrar a lepra, é justamente o local onde a gente coloca a armadura para esconder a lepra. Por que as pessoas vêm para a igreja e entendem que a igreja é o local justamente que eu preciso esconder as minhas falhas, ao invés de pegar e expor as minhas falhas diante do altar para o Senhor poder me curar? Eu digo isso como pastor, e eu sou pastor de pastores. Quantas vezes eu já não ouvi conversas, até com coordenadores, pastor, vamos orar por esse irmão, vamos orar para aquele irmão, porque está passando por uma situação assim, assado. Aí quando eu vejo o pastor aqui, eu falo, e aí meu irmão, você está tudo bem, tudo certo? E com a família, tudo bem? E com a esposa? E eu tento dar uma indireta para chegar debaixo da armadura e na lepra dele. Pastor, está tudo lindo, maravilhoso. Nunca fui um marido tão bom, nunca tive uma esposa tão maravilhosa, nunca tive um casamento tão bom, mas eu conheço da lepra. Ele não sabe, mas eu sei, porque me disseram. Aí, mas por que eu chego com os pastores e questiono, vem aqui, eu perguntei, ele estava melhor do que nunca. Pastor, ele tem medo de expor para o Senhor, porque acha que vai se queimar, porque ele acha que o Senhor vai pensar que ele não é apto a ser pastor. Naamã, mesmo com lepra, era general e tinha potencialidades. A lepra dele não tirava dele as qualidades.
Vamos parar com essa síndrome de Naamã, de chegar no local, você está em casa, isso aqui é a casa do seu pai, não precisa expor o pecado, o erro, o deslize, a falha, a luta, para o irmão do lado não, você tem que expor diante do Senhor. Igreja não é lugar de botar armadura, é de tirar a armadura e mostrar para o Senhor o que tem realmente na sua vida, porque Ele pode te curar essa noite. Aleluia! E a gente precisa aprender a criar esse tipo de ambiente. Igreja é esse tipo de ambiente. Não é ambiente de esconder, é ambiente de mostrar. Lembra quando Jesus chega com aquele rapaz que tem uma mão atrofiada e mirrada? Ele chegou com o rapaz e ele falou assim, ó, me mostra a tua mão. Jesus não especificou qual mão ele tinha que mostrar, só falou, me mostra. Ele tinha uma mão boa. Ele podia pegar, botar a mão no bolso e esconder, porque quem tem isso sabe a posição correta para esconder. Sabe colocar no bolso para ninguém ver. Ele entende o que ele precisa mostrar para ninguém desconfiar do seu erro, da sua falha. E ele poderia estender a mão boa e dar a paz do Senhor para Jesus. Porque não é assim que a gente faz? Quando a gente está com uma mão ruim, um lado ruim, a gente não mostra ele, a gente só mostra o bom. Mas Jesus não especificou não. Jesus falou assim, me mostra a tua mão. Ele mostrou a mão falha. Por quê? Porque no ambiente onde Jesus está, as pessoas se sentem confiantes e confortáveis em mostrar a falha da sua vida. Esse é o ambiente que nós, pastores, líderes, irmãos, precisamos criar dentro das nossas igrejas. Não é um ambiente onde a pessoa vem e queira compensar a falha dela, mostrando o que tem de bom. Não, se o Senhor Jesus falou, me mostra a lepra, hoje é noite de colocar do lado esta sua armadura e falar, está aqui, Senhor, porque só nele existe cura. Esse é o ambiente da igreja. Aleluia. Porque eu quero pessoas que nem essa moça. A moça, quando vê, é uma serva, uma empregada. Numa das incursões que Naamã teve em Israel, ele trouxe essa moça e falou, essa moça vai trabalhar, vai ser empregada lá em casa, vai ajudar a minha esposa. E ela estava só olhando e via que ele chegava todo triunfante até fechar a porta da casa dele. Quando chegava lá dentro, mostrava a parte frágil, a sua lepra. O que essa moça fez? Postou na internet, pastor. Foi lá no... O pastor Samuel falou lá do Fuxico, né? Foi lá no Fuxico, colocou lá, botou... Não. Ela viu a lepra, mas ela não espalhou a lepra. Ela viu a lepra e ela deu um conselho para curar a lepra. Nós precisamos de pessoas assim na igreja. De pessoas que quando olham a nossa falha não espalham, mas nos ajudam a curar a nossa falha. Mas oram por nós, mas falam a palavra certa e nos encaminham até a pessoa que pode nos ajudar. Porque a gente está falando de um homem que era exceção, né? Era um homem diferenciado. Porque ser exceção não é fácil. Ser exceção denota que você não faz as coisas ordinárias que todos fazem. Porque para você se tornar exceção, você precisa vencer guerras excepcionais. Guerras ordinárias produzem pessoas ordinárias. Guerras excepcionais produzem pessoas excepcionais. E a exceção dele não era só na sua condecoração, não era só no seu patamar militar, foi até na cura. Se você abrir a sua Bíblia e ler desde o início de Gênesis até chegar no texto que nós lemos, você vai perceber, todas as pessoas que tiveram lepra morriam, porque neste tempo lepra era uma doença que levava à morte em 100% dos casos. Você não vai ver nenhum relato bíblico de alguém que viveu uma lepra e sobreviveu uma lepra até chegar em Naamã. Naamã foi o primeiro diagnosticado com um problema, onde todos morriam, mas foi curado daquele problema. Então Deus olhou para ele e falou, você não vai ser só diferente no patamar do seu trabalho, mas você vai ser diferente na vanguarda, você vai ser um pioneiro. Eu vou fazer em você uma cura que ninguém na história ainda teve. Eu vou começar em você uma mudança que ninguém vai ter. Jesus, 800 anos depois, vai curar um monte de leproso, mas até Naamã, todos os leprosos morriam.
Pastor, estou lutando a maior guerra da minha vida. Então se prepara para a maior vitória da sua vida. Quem sabe é através de você que Deus vai fazer algo na tua família que Ele não fez antes. Talvez a lepra que acompanhava a tua família vai parar em você. A partir de você, Deus vai fazer algo que Ele nunca fez antes na tua história. Todo mundo que chegou até você divorciou, você não vai. Todo mundo que chegou até você quebrava, você não vai. Todo mundo era infeliz, você não vai. Todo mundo tinha algum tipo de vício, você não vai ser viciado, porque a partir de você, Deus vai fazer um milagre inédito. Alguém recebe essa palavra? Naamã é a personificação de um milagre inédito. Até então todo mundo morria daquilo que ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era exceção, porque ele lutou batalhas excepcionais e as venceu. Então, para você se tornar extraordinário e excepcional, você vai ter que lutar guerras extraordinárias. Está aí a resposta que muitas pessoas já vieram buscar essa noite. Por que eu estou lutando essa guerra tão grande? É porque Deus quer te proporcionar a maior vitória que você já experimentou na sua vida. Porque não tem triunfo sem guerra. Se você quer ser uma pessoa que triunfa, Deus vai te fazer passar por uma guerra, mas através dessa guerra você vai se levantar e Deus vai te fazer uma pessoa excepcional. Aleluias, aleluias. Ninguém ganha batalhas extraordinárias sozinho. Você vai precisar dar ouvidos a bons conselhos. Naamã deu, porque quando ele chegou, acostumado a se aconselhar com os melhores conselheiros de guerra, de estratégia, de luta, ele ouve uma moça de Israel, uma escrava, serva, que fala: olha, isso que você está passando, se você for lá de onde eu vim, lá tem profeta. Em Israel ainda existe profeta. Na casa de Deus ainda existe profeta. E o que ela fala é: o que o profeta diz acontece. Eu não sei você, mas eu ainda creio que Deus tem os seus profetas. E quando nós entendemos isso e obedecemos isso, Deus usa esses profetas para trazer a resposta e a cura que a gente tanto precisa. Porque essa moça vê o porém na vida dele, mas ainda fala: tem potencial, existe cura. Porque quando a gente tem um porém na nossa vida, as pessoas não nos aconselham e não se aproximam, pelo contrário, muitas se afastam. Por quê? Porque lepra é contagiosa. E a gente acha que pecado, que erro também é. Não vou me aproximar. Por quê? Porque se as pessoas me verem perto dele, vai me queimar, vão falar mal de mim. Por quê? Porque de certa forma acham que é contagioso. Mas essa moça não tinha medo, não. Eu quero, novamente, eu oro para Deus, para Ele me rodear de pessoas como essa moça. Pessoas que podem até olhar um porém na minha vida, mas não ficam com medo de me dar um bom conselho e falar: André, está errado isso aqui. André, existe esse porém. André, olha essa vírgula na sua vida, mas a cura está ali, mas a resolução está ali, mas o jeito está ali. Eu quero pessoas assim. Não são pessoas que falam mal e que espalham, mas são as pessoas que me dão um bom conselho para a minha cura. Eu quero profetizar sobre a vida desta igreja. Deus vai colocar pessoas assim na tua frente. Eu sei que tem gente que está precisando nesse momento de pessoas assim. Pessoas que têm um conselho, que têm uma palavra de ouro, que vão te direcionar a um local onde Deus está e a tua resposta está. Que você seja rodeado, que Deus te dê a felicidade de poder andar do lado de pessoas onde você pode abrir e mostrar a sua vida e expor a sua lepra. E elas, ao invés de te julgar, vão te direcionar até o local onde você consegue a cura. Aleluia! Eu profetizo isso, porque Deus tem colocado pessoas assim na minha vida. Pessoas que falam: tem uma palavra para o pastor André, pode falar que o teu servo está ouvindo. Agora, um conselho muito importante, isso aqui leva para a sua vida. Para a sua vida. Quando nós convivemos com pessoas como Naamã, ou seja, pessoas de muito poder, pessoas que têm uma grande responsabilidade, um grande peso de decisão, que tem um grande destaque,
que tem uma importância muito grande, você deve aprender a ouvir e ficar calado. Você tem que aprender a ouvir e guardar segredos. Porque quando nós nos aproximamos de pessoas que têm muito peso perante a sociedade, a gente passa a ter peso nas nossas palavras, não por causa da nossa importância ou posição, mas por causa da nossa proximidade e localização a eles. Se você perceber, quando tem grandes escândalos no governo ou no mundo empresarial, pegam aí um CEO, estava vendo outro dia no Netflix, o cara que acho que era da Nissan e da Peugeot ao mesmo tempo, né? E foi preso e deu um escândalo, depois viram que era uma maçã, era uma coisa de doido. Sabe o que fizeram? Assim que desconfiaram de algum tipo de desvio, de algum tipo de má conduta, eles não foram na esposa, eles não foram num chefe, sabe onde eles foram? No motorista, no cozinheiro, na empregada, na secretária do lar. Vem aqui, se o cara tem uma posição tão grande, de tanto destaque, por que não vão em pessoas em grande destaque? Porque a palavra que tem peso é de quem estava próximo dele, não necessariamente na mesma posição que ele. Eu não sei se você está entendendo esta palavra. Quando nós convivemos com pessoas assim, a gente tem que ser muito discreto, se você quer ganhar confiança. Não porque nós temos uma grande importância, mas nós passamos a ter um peso na nossa palavra pela proximidade que nós temos com pessoas que têm peso. Alguém entende isso? Guarde isso, que isso aqui é para a vida. Isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, pastores e líderes. Sabe por quê? Porque quando alguém me assiste pela internet, ou senta aqui, e olha eu abrindo a Bíblia e pregando aqui, a minha palavra passa a ter peso para você. Não por causa da minha importância, mas por causa da minha proximidade com Deus. Da mesma forma como funciona na vida humana é com Deus. Só que nós temos que ser muito responsáveis. Porque quando alguém olha para a gente, já vão subentender que nós somos próximos e íntimos de Deus, e tudo que sai da nossa boca tem peso para a vida delas. Se eu falo besteira, tem peso. Se eu falo coisa certa, tem peso. Eu tenho que ter muito cuidado, não pela minha posição, não tem nada a ver com o André, mas tem a ver com o Deus que eu sirvo. Responsabilidade. A palavra que sai de um altar tem muito peso. Provérbios vai falar que poder de vida e o poder de morte estão na língua. Por causa da importância e da posição hierárquica do pastor André? Não, por causa da minha proximidade com Deus. Quando nós somos próximos de alguém importante, a nossa palavra carrega o peso delas. Muito cuidado, crente. E aqui eu não falo só de pastor, eu falo de crente. Porque se você é o único crente da sua casa, a sua palavra tem muito peso. O testemunho, a Bíblia, que a sua família aqui não é crente, não vem para a igreja, vai ler, não é a Bíblia que eu estou lendo aqui não. Não é minha mensagem, é a sua atitude. A sua atitude passa a ter um peso muito maior só porque você vem na igreja. É por causa da aproximação e da localização. Quem é próximo de Deus carrega um peso maior do que os outros. Muito cuidado com o seu exemplo, muito cuidado com o seu testemunho, porque cada palavra que sai da sua boca e cada ação que sai da sua vida tem um peso grande, porque você é próximo e íntimo de Deus. Alguém está entendendo isso? Meu Deus. Então, escolha bem quem serve próximo de você. Não é porque você é errado, pecador, não, mas você tem que ter cuidado. Porque às vezes você tem um jeito que muitos não vão entender. E se as pessoas que estão próximas de você começam a vazar informações, mesmo você brincando, você pode falar alguma coisa que pode derrubar a fé de alguém, tirar o ânimo de alguém. Muito cuidado quando você está próximo de alguém de peso, ou quando Deus te deu algum peso e você escolhe as pessoas que estão ao seu redor. Porque não é só a sua palavra agora que vai ter peso, mas vai ter peso quem está próximo de você. Isso aqui não é só importante para a gente, não. Para Jesus era importante. Certa vez Jesus estava com os discípulos e falou assim: quem eles dizem ser o filho do homem? Aí os discípulos começam a responder: dizem que é um dos profetas, Elias. Dizem que é João Batista. Aí ele fala: não, eu não me importo com o que a multidão diz.
Eu não me importo com o que é dito por quem está longe. Eu me importo com o que é dito com quem está perto. Vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. A gente tem que se importar com as pessoas que estão próximas da gente, porque elas podem carregar o peso da nossa palavra, e nós carregamos uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo, você, que é o único crente da sua casa, você carrega o peso de ser a Bíblia que eles vão ler, não através das palavras, mas através das atitudes. É você que vai evangelizar o seu pai, sua mãe, sua esposa e os seus filhos pelo que você fala dentro de casa, pelo que você faz dentro de casa, com as suas atitudes e comportamentos dentro da sua casa. Aleluia! Aí você traz uma moça para dentro da sua casa que conhece o Deus de Israel e sabe a autoridade de um profeta. Aí ela fala assim, olha, para a esposa dele, se o meu Senhor fosse lá de onde eu vim, lá tem profeta. Aleluia, que conselho maravilhoso. Eu quero ter pessoas assim, que me dão um conselho assertivo. Fala, ó, vai direto naquele que ali tem solução. Se ele for lá, tudo que ele fala, acontece. Olha, monta caravana, monta comitiva diplomática, coloca tesouro, pompa. Vamos chegar já arrasando, vamos chegar fechando o quarteirão, vamos chegar para mostrar que nós somos pessoas importantes. A palavra fala que ele traz prêmios, presentes, ele vai com uma grande comitiva até a porta do profeta. Chegando lá, bate na porta, ele tem a expectativa de receber a sua comitiva, sendo ele, vamos falar a verdade, uma grande personalidade, uma autoridade diplomática. Ele queria uma recepção de um chefe de Estado, até merecia pela sua posição. Aí quando chega diante do profeta, o profeta nem recebe ele. O profeta pega o seu ajudante, o seu servo, fala assim, ó, fala para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Só? Fala para ele que se ele mergulhar 7 vezes, a pele dele vai ficar limpa. Deixa eu falar para você. Esse rio era sujo na época. Tanto que o Naamã fala assim, ó, se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá em Damasco. Lá nós somos conhecidos pelas águas mais cristalinas. Água limpa, água pura. Se fosse só para mergulhar, eu mergulhava lá na minha casa. Eu vim toda essa distância, eu andei tudo isso para ele nem me receber, mandar um empregado falar comigo e mandar eu mergulhar nesse rio sujo. Eu vou voltar para casa. O texto fala que ele sai indignado. Sabe por que ele sai irado e indignado? Porque o profeta Eliseu deu uma instrução, não para tratar o sintoma da sua doença, mas a raiz dela. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Como assim, pastor? Ele tinha lepra? Não! Lepra era um sintoma externo. E o diagnóstico, a bula que o profeta dá para ele, não é para curar o sintoma externo, mas a raiz do problema. Qual é, pastor? Orgulho. Veio de lá? Você acha que o seu problema é o que está por fora, mas é o que está dentro que causa o que está aí fora. Então, se eu só limpar o sintoma de fora, amanhã surge um novo sintoma, porque o problema não é externo, o problema é interno. Você veio para ter uma solução externa, mas Deus me revelou que o problema é interno, então eu vou te dar um diagnóstico interno. Vai e mergulha em um rio sujo, porque você precisa quebrar o seu orgulho. Aleluia! Eu gosto de profeta, porque quando o profeta abre a boca, confronta a gente. Meu irmão, quando já receberam uma profecia de Deus que veio de confronto, recebe isso. Porque por mais que contrarie você, um profeta não vem para açucarar a sua vida, não. Ele vem para diagnosticar um problema que você não está vendo. O problema e a doença que ele sofria não era lepra, era orgulho. O problema do orgulho se externalizou como lepra. Ele falou assim, eu vou tratar então isso. Mergulha 7 vezes. O cara ficou irado. Isso aqui é um absurdo. Para você entender que o problema dele era orgulho, ele falou assim, eu vou embora. Ele ia embora com lepra, porque ele não queria quebrar o orgulho de mergulhar. Então o orgulho que criou a lepra era o mesmo orgulho que estava mantendo a lepra. Aleluia!
Está entendendo? Muitas vezes Deus usa um profeta para quebrar o orgulho de alguém, mas o cara, não, esse cara está errando, esse cara não é de Deus, não. Isso não é de procedência do maligno. Por quê? Porque ele está tocando na sua ferida interna. A maioria das vezes, quando Deus nos confronta através de uma mensagem como essa, não é para tratar um sintoma externo, não, mas é para tratar algo interno dentro de você, que vai trazer a cura definitiva. Ah, meu Deus, eu estou pregando isso aqui para alguém. Então, muitas batalhas que nós vivemos na nossa vida não vêm tratar o que é visível, não. Vem tratar o que está escondido lá dentro. O profeta de Deus é para tratar a raiz de problema e não o sintoma dele, e não o externo. Que Deus possa começar a usar os seus profetas, as suas palavras proféticas, as suas canções proféticas, os atos que possam ser para tocar a ferida exata na tua vida. E isso aqui é tão verdade que externalizou na hora, não foi? Quando ele falou assim, mergulho, o cara ficou irado. O cara ficou indignado, por quê? Porque tocou no orgulho. Cuidado, que o seu problema não é o que você está vendo por fora, não. É o que está lá dentro motivando o problema. A raiz do problema pode ser algo totalmente diferente do que você imagina. E esse ser exceção é bom, mas ao mesmo tempo traz consequências ruins. Porque quando alguém é exceção, ele acha que ele é melhor do que os outros. Exceção não quer dizer melhor que os outros, quer dizer diferente deles. Você não é maior do que os outros porque você vive uma exceção. Você só é separado e diferente dos outros. O problema é que ele estava numa posição que ninguém mais tinha, o prestígio que ninguém mais tinha, a autoridade que ninguém mais tinha, o poder que ninguém mais se igualava, e ele achava que era maior do que os outros, era uma exceção acima dos outros. Ele se achava tão importante que ele quase morreu por causa de uma doença, por falta de querer mergulhar e obedecer uma palavra simples de Naamã. Por isso que ele falou, mergulha, porque o problema desse camarada é orgulho. Ele recebe essa palavra e sai bufando. Pensa num cara que deve ter xingado esse profeta, foi Naamã nesse momento. Chamou ele de tudo, até de corintiano, se bobear. Isso é um absurdo. Quem esse cara acha que ele é? Aí, assim como Deus mandou um primeiro servo simples para levar ele até o profeta, usou um outro servo simples para fazer ele obedecer um profeta. Glória a Deus pelos crentes do dia a dia, pelos irmãos de oração. Glória a Deus pelas pessoas que muitos julgam e olham externamente, acham que não tem nada, mas são cheios do Espírito Santo e das revelações de Deus. Aí o servo ousado chega e fala assim, mas mestre, ele fala assim, meu pai, Senhor, tu veio até aqui, trouxe um monte de coisa, toda essa pompa. Se ele tivesse pedido algo complexo, eu até entenderia. Só pedir para você mergulhar. É tão difícil mergulhar? Você está tão orgulhoso assim que o seu orgulho vai te matar? Vai lá, é simples, mergulha. A palavra fala que ele vai e ele aplica isso na sua vida. Mergulha 7 vezes. E aqui eu já estou chegando no final da ministração. Se tiver alguém para ir tocando bem baixinho aqui para mim no teclado, os músicos, por favor. 7 vezes por quê, pastor? Eu não vou entrar em todo o mérito de número. Não sou esse tipo de pastor. Aprecio muito os pastores que se dedicam a isso, para falar dos números, da perfeição, dos ciclos, né? Dos significados, dos simbolismos. Eu tento aplicar, e quem me conhece sabe, eu tento aplicar as coisas para o dia a dia, né? Para as coisas mais eficazes da vida. Por que hoje eu diria que são 7 vezes? Porque são 7 dias na semana. O que tu precisa? De uma cura? De um milagre? Mergulha 7 vezes. Como assim, pastor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado,
domingo. Não entendeu? Alguém quer ficar limpo aqui? Mergulha segunda, mergulha terça, mergulha quarta, mergulha quinta, mergulha sexta, mergulha sábado, mergulha domingo. Não, pastor, mas quinta tem uma festa. Mergulha quinta. Mas, pastor, sexta-feira tem que descansar. Mergulha sexta-feira. Mas, pastor, sábado eu tenho que fazer. Eu vou lá pro telhado, eu vou viajar, eu vou curtir um pouquinho. Tu tá precisando de uma cura? Tá precisando de uma intervenção? Mergulha sábado, mergulha segunda, mergulha terça, mergulha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sobe aqui, louvor, bem rápido. Sabe por quê? Mas, pastor, vamos me chamar de doido, vamos me chamar de fundamentalista, vamos me chamar de Bíblia, vamos me chamar de santarrão, vamos me chamar de crentão, vamos me chamar de fanático. Tô nem aí, a tua pele está ficando limpa ou não está? Quando você vem segunda, terça, quarta, está melhorando ou não está? Está melhorando ou não está? Está limpando ou não está? Então continua, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, obedeça a palavra que Deus dá. Para algumas pessoas que vieram atrás de resposta, está aqui a sua resposta. Mergulha todo dia. Para o que você tem, mergulha todo dia. Ah, pastor, será? Quebra esse orgulho, quebra esse cansaço, quebra essa resistência. Mergulha todo dia. Deixa os outros falarem. A tua pele está ficando limpa, a tua família está ficando restaurada, a tua fé está ficando forte. Quem está recebendo esta palavra? Ele mergulhou e ficou sarado. Não ficou só sarado não. Para mim aqui existem 2 milagres. Eu lembro uma vez que eu estava com catapora e eu tomei um medicamento para me ajudar. Só que esse medicamento ele deu uma reação alérgica gigantesca. E aquilo que eram algumas pintas no meu corpo se tornou quase como uma lepra. Eu não conseguia fazer assim, porque quando eu fazia assim, as bolinhas espremiam uma nas outras e saía pus. Então eu ficava, durante 3, 4 dias eu andava agachado de tanta dor que eu fazia quando fazia isso aqui, que espremia tudo. O meu apelido lá na rua, era pequeno em Manaus, Amazonas ainda, era leproso. Olha o André, o leproso. Até hoje eu tenho marcas aqui no meu nariz e afundado, aqui tem um fundo. Por quê? Porque essas bolas, essa catapora, quando ela foi sarada, deixaram as marcas. Lê o texto lá. Pastor, Naamã foi curado, Deus sarou ele? Mais do que isso. Porque quando você tem uma catapora, quando você tem uma cicatriz, quer dizer que não tem mais dor, passou o sintoma, mas ficou a marca. Ou não ficou? Só que quando você lê aqui, ele fala assim, ó, além de ser sarado, a sua pele ficou limpa como de um bebê. Deus não apenas sarou Naamã, Deus voltou no tempo. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer isso, Ele faz isso. Eu vou te levar para um tempo que não vai ter nem marca, não vai ter nem dor. Porque quando a gente olha para algo, a gente lembra de uma marca. E essa marca nos remete a uma situação, uma circunstância. E muitas vezes, algumas marcas nos relembram, nos levam para uma dor. Ele vai falar assim, ó, eu vou apagar todas as marcas. Não vai ter lembrança do teu passado, não vai ter lembrança do teu erro, não vai ter lembrança daquilo que fizeram contra você. Além de te curar, eu vou voltar o processo no tempo. Sabe por que eu dou glória a Deus por isso? Porque Deus já fez isso na vida de muitas pessoas. Meu irmão, se você conhece bem crente e igreja, uma igreja ainda mais volumosa como essa, aqui dentro já teve gente perigosa. Já teve aqui. Já teve gente aqui que já foi presa. Já teve gente que foi procurada da justiça e da polícia. Já teve gente que tratou muito mal o esposo ou a esposa, que não foi fiel como deveria ser. Mas aí você olha para o lado, todo mundo bonito, cheiroso. Pastor, eu nunca desconfiaria que alguém do meu lado fosse tão perigoso assim. Sabe por que você não desconfia? Porque não tem marca, ele mergulhou 7 vezes. Se você conhecesse metade da história das pessoas que estão sentadas na frente ou atrás ou ao redor de você, você nem sentava nessa fileira. Mas pastor, eu nem desconfiaria. Sabe por que você não desconfia? Porque não existe marca na vida dessa pessoa. Ela mergulhou 7 vezes. Porque fala a verdade, eu me preocupo com algumas pessoas que às vezes vêm aqui, testemunho, ex-bruxo, ex-matador, ex-PCC, ex-chefe do tráfico, ex-Pablo Escobar. Eu falei, o cara reencarnou no Pablo Escobar. O cara é ex-tudo, ele chega aqui porque era mal, porque era doido, porque eu matava, mandava fazer e tal. E se você conviver nos bastidores um pouco com essas pessoas, a Naine me conhece um pouco. Eu tenho, não sei por que Deus me dá isso, mas um discernimento, não sei se é de espírito, como um dom, mas às vezes eu olho para algumas pessoas, até pessoas que são admiradas, eu falo assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa, né, amor?
Algumas pessoas que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas eu olho e falo assim, tem alguma coisa errada. Sabe aquelas pessoas que o cara, eis aquilo e tudo, e quando vai sentar o cara tá cheio de jeitão ainda, tá cheio de marca. Dá vontade de chegar assim, mergulha mais, irmão. Por quê? Porque quando tu fala do testemunho que tu mandava matar, que tu andava com isso aqui, parece que vem um orgulho em você. Você fala de um jeito, você gesticula de um jeito. Está cheio de marca ainda, meu irmão. Não é que Deus não pode, mas está na hora de você mergulhar mais um pouquinho. Porque tem muita gente que Deus já melhorou, mas não melhorou 100%. Porque essa pessoa precisa mergulhar de novo. Porque quem mergulha 7 vezes, não fica marca. Não fica lembrança, não fica trejeito. Sabe daquela pessoa que pega assim, porque Deus me salvou, eu era dessa vida, mas quando você vê o jeito de andar, a roupa, ainda tem aquele jeito sensual, ainda tem aquela laço, parece que ainda tem aquela maldade, dá vontade de chegar assim, irmã, mergulha de novo. Por quê? Porque quem mergulha 7 vezes não fica marca. Deus quer falar para essa igreja, se existe algo que ainda está te marcando na vida, vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem sábado, vem domingo, porque quem mergulha 7 vezes não tem marca. Se você já mergulhou, eu vou contar até 7. No 7 você dá um pulo da sua cadeira, dá um glória a Deus e fica em pé comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Eu quero que você adore o Senhor agora. Tira. Isso, quebra. Meu Deus. Meu Deus. Vamos quebrar esse orgulho, vamos. Com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Isso. Quebra o meu orgulho, Chorava, cantarava. eu